Reduzir a circulação é extremamente importante para diminuir a transmissão do coronavírus. Só procure um hospital. Deixei de ser. Foi.
Meus irmãos, pela graça de Deus, eu creio por isso. E Deus tem Deus. Somos mordomos do Senhor. Somos nós. Ele tem colocado em nossas mãos essa mordomia e para nós administrar. E bem-aventurado aquele que tenta segundo a vontade de Deus. Aquele que faz isso segundo o ensinamento, a instrução da palavra de Deus. Eu quero pedir ao pastor Augusto, ele vai estar orando por todos os serviços que eu pergunto. Na casa de Deus. Deus vai abençoar a sua vida. Logo após a oração, vamos ouvir mais um louvor, tá? E aí estaremos ouvindo a palavra de Deus. Amém, glória a Deus. Vamos estar orando ao Senhor. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Assim diz a palavra de Deus. Então, confiados, embasados nessa palavra, nós iremos clamar a Deus e consagrar ao Senhor nossas ofertas e dízimos, e também pedimos a Deus que venha abençoar, venha salvar esta nação, que o Senhor Deus, Ele venha salvar o Brasil da moléstia, do vírus, de tudo aquilo que não é agradável, aquilo que não é bênção. Vamos pedir ao Senhor que venha trazer a sua paz, a sua bênção, e também orarmos para a nação, para a sua prosperidade econômica. Vamos pedir a Deus que Ele venha conceder vitória. E também aqueles que estão vivendo já os sintomas deste momento de recessão. Vamos orar, pedir a Deus, porque mais são os que estão conosco do que os que estão no mundo. Então, confiando nessa palavra, nós temos certeza de que a vitória é nossa, em nome de Jesus. Oremos então ao Senhor. Pai querido, nessa noite, engrandecemos, exaltamos, bendizemos o Teu nome, porque o Teu nome, ó Deus, é acima de todos os nomes. Este nome, meu Deus, que segundo a Tua palavra, se dobrará todo o joelho dos que estão na terra, debaixo da terra e no céu, toda língua confessará que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Rei, que só o Senhor domina. Ó meu Deus, e nós cremos, Senhor, nessa palavra, e sabemos, meu Deus, que o Senhor é Deus em todas as partes, e em todos os lugares o Senhor está presente, o Senhor está em cima para governar, o Senhor está embaixo para sustentar, o Senhor está fora para observar, o Senhor está dentro para encher, para dirigir, para dominar, para renovar, para fortalecer, para dar vida. Ó Deus, nós rendemos a Ti toda a honra e toda a glória. Pai, queremos apresentar a Ti, Senhor, cada um dos irmãos que estão entre nós aqui presente, cultuando, adorando ao Senhor, e queremos também orar por aqueles que estão em casa, aqueles que estão nos seus lares, ó Deus, de alguma forma, Senhor amado, atendendo a uma recomendação, ó Deus, da área de saúde da nossa nação. Pai, nós oramos pela bênção do Senhor na sua casa, nas suas famílias, nos seus lugares, ó Deus, de repouso, de descanso. Nós queremos pedir que a Tua misericórdia, Senhor, venha alcançar essas vidas. Ó Deus, confiamos em Ti, Senhor, e na Tua promessa de que nenhum mal nos sucederá, de que nenhuma praga chegará à nossa casa. Meu Deus, oramos ao Senhor para que nenhuma praga venha chegar à casa da Tua filha, à casa do Teu filho, a essa residência, a essa família. Senhor, nós oramos em nome de Jesus, porque o Senhor é o Deus que nos protege, o Senhor é o Deus que nos guarda, a Tua mão nos sustentará, porque nenhum mal nos sucederá, porque a Tua mão está conosco, a Tua paz está conosco, a Tua proteção está conosco, está em nós. Meu Deus, nós oramos, Senhor, por cada um dos irmãos e irmãs que iremos dizimar e ofertar. Glória a Deus.
deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, no controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta te matar, o desespero te tomar. Por mais pressão que seja a situação, no controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, e todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, e todavia me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça e que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, e todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Que o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, e todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. E que a figueira não floresça e que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Graças a Deus, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Queridos, eu quero meditar com os irmãos nos versículos da palavra de Deus. Se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas,
o capítulo de número 13 e o versículo 18 a seguir. Lucas, capítulo número 13, versículo 18. Todos os irmãos aqui, todos os irmãos nos seus lares, abra sua Bíblia e vamos meditar por alguns minutos. Assim nos diz a santa e gloriosa palavra de Deus, versículo 18. E dizia: a quem é semelhante o reino de Deus, e a quem o compararei? É semelhante ao grão de mostarda que um homem tomando lançou na sua horta, e cresceu, e fez-se grande árvore, e em seus ramos se aninhavam as aves do céu. E disse outra vez: a quem compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher, tomando, escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo levedou. Amém? Queridos, meditando, pensando um pouquinho sobre o reino de Deus. Isso muito alegra o nosso coração, de saber que nós estamos nesse reino, ou que nós façamos parte desse reino, do reino de Deus. É um reino que ele não é material, não é coisas, porque ele não é palpável, não é visível, não é qualquer um que consegue ver, sentir este reino. Por isso que Deus, o Senhor Jesus, quando conversando com Nicodemos, ele disse para Nicodemos: olha, aquele que não nascer de novo, não pode nem ver o reino de Deus. Aquele que não nasce da água e do Espírito, que não tem comunhão com Deus, não pode ver esse reino. Não sente esse reino. Jesus, quando ele ensinou na sua oração, a oração do Pai Nosso, e ele ensinou os discípulos a orar em oração que toda a humanidade conhece essa oração. Às vezes não dá tão a importância, faz essa oração, ou usa como uma reza simplesmente. Que reza é repetições de palavras, não é renovável, ou seja, não renova, não é viva. Mas o que o Senhor ensinou-nos a orar é uma oração viva, renovada, que dá tanto sentido quando nós oramos a oração do Pai Nosso. E ele diz na sua oração: Pai Nosso que está no céu, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, chamando o Senhor que esteja aqui no teu reino, e que nesse reino, Senhor, Ele faz o que quiser, Ele tem liberdade, é dele o reino. E faça, Senhor, no teu reino, assim na terra, como no céu. O reino é teu, Senhor, e nós temos o privilégio de fazer parte deste reino, o reino de Deus. Aqui esta passagem, nessa parábola do grão de mostarda e do fermento, comparando então o reino de Deus, dizendo que não é minucioso, ou que até parece ser pequeno este reino. Mas me lembro no Salmo 46, um dos seus versículos, quando o salmista diz que os reinos de fato se abalam, mas Jesus faz ouvir a sua voz. Quando bramas as nações, os reinos se abalam, mas diz que o reino
que fazem tremer a terra, é o reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o reino que jamais será, esse sim jamais será abalado. Diz que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dessa cidade, desse reino. Diz que jamais será abalado. Então nessa passagem, quando faz essa comparação, diz que o reino de Deus, o que é semelhante ao reino de Deus? E a quem o Senhor diz, compararemos esse reino? Diz, olha, é semelhante ao grão de mostarda, que um homem tomando lança na sua horta. Mas diz assim, só que esse grão, que parece significar quase nada, é tão pequeno, tão minucioso, tão insignificante aos olhos dos homens. Mas a partir do momento que ele é lançado na terra, ai que ele nasce, e ele cresce, e ele fica tão grande, a ponto aí das grandes aves do céu, descer, fazer os seus ninhos nessa árvore, que nasceu e cresceu, mas que foi um grão de mostarda, que foi semeado, tão pequeno, mas que cresceu tanto. E ele continua dizendo, também é semelhante, podemos comparar com quem? Mais o quê? Ah, como um fermento, que uma mulher, uma dona de casa, ela esconde em 3 medidas de farinha. 3 grandes medidas, pode ser de 1 quilo cada medida dessa, de muito mais do que isso, conforme considerava na antiguidade em alguns lugares. Mas diz que um pequeno, ou seja, uma pequena porção de fermento. As mulheres às vezes faz a medida na pontinha de um cabo de colher, e coloca no meio de 3 medidas de farinha, e diz que aquele fermento, ele permeia toda aquela farinha, e vem a levedar toda a massa. Como cresce. Não dá para entender esse reino de Deus, senão pelo Espírito. Não dá para ver, sentir esse reino, senão pelo Espírito. Aquele que é nascido de novo, como Jesus disse a Nicodemo, esse sim, esse vê o tamanho, esse consegue pelos olhos espirituais enxergar o tamanho desse reino de Deus. Como encheu toda a terra, como se tornou tão poderoso, porque a Bíblia diz, o reino é de Deus, o dono desse reino é Deus, o Senhor deste reino é Deus, e ninguém pode destruir um reino que o Senhor dele é o Criador de todas as coisas. Os outros reinos são destruídos, abalados. Deus mostra isso para um rei ímpio, mas dá entendimento a um servo seu para discernir. Quando no livro de Daniel, no capítulo de número 2, Deus dá um sonho ao rei Nabucodonosor, que era um rei ímpio, perverso, arrogante, ganancioso. Mas Deus dá a ele um sonho, e naquele sonho ele vê uma estátua que foi edificada, e aquela estátua
Era enorme. Quando ele acordou, ele não lembrava mais do sonho. Deus havia tirado dele o sonho. E ele, perturbado, querendo saber o sonho e a interpretação do sonho, não conseguindo ninguém dos seus sábios e entendidos que pudesse reproduzir o sonho para ele e dar a interpretação, até que Daniel foi introduzido na presença do rei. Depois de um tempo de oração, Daniel reproduz aquele sonho diante do rei. E mais do que isso, ele traz também a interpretação para o rei. E olha o que Daniel falou para o rei. Tu, ó rei, isso capítulo 2, versículo 31. Estava vendo, e eis que uma grande estátua estava, essa estátua que era grande, e cujo resplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. Aí Daniel começa a dizer, interpretar para ele. A cabeça daquela estátua era ouro fino, e o seu peito e os seus ombros de prata, e o seu ventre e a sua coxa de cobre, e as pernas de barro, e os seus pés eram em parte de ferro e em parte de barro. E estava vendo, ó rei, tu estava vendo, olhando, quando uma pequena pedra cortada, sem auxílio manual, essa pedra, ela veio rolando, essa pedra veio rolando, e feriu a estátua, e fez um grande monte, e encheu a terra. Este é o sonho. Agora eis aí, ó rei, a interpretação. Tu é rei. Ou diz, tu é rei de reis. Nabucodonosor era um rei que dominava a terra naqueles dias. Era um rei que edificou Babilônia. Babilônia era a cidade que para as nações era invencível. Era a princesa de toda a terra. Era a rainha de todas as outras cidades. Isso para Nabucodonosor era uma glória. Ele chegou a dizer, esta é a grande Babilônia que eu edifiquei para a glória da minha majestade. Mas como Deus já havia dito, há 150 anos atrás, através do profeta Isaías, que a minha glória eu não darei a outra, e nem o meu louvor às imagens esculpidas. A glória é minha, disse o Senhor dos Exércitos. A glória é de Deus. Ninguém poderá dar essa glória a outro, porque a glória é de Deus. Por isso que nós, o povo de Deus, em todos os momentos nós rendemos glória a Ele. E todos os momentos temos o prazer de dizer glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Porque é dele, é para Ele, toda a glória, todo louvor, toda adoração. Nabucodonosor não deu a glória a Deus. Daniel reproduz o sonho diante do rei. E agora traz a interpretação, que é tudo aquilo que o rei não queria ouvir. Já assustado e trêmulo, pela fiel reprodução do sonho que ele havia esquecido. Mas assim que o profeta de Deus falava, Deus ia trazendo na sua memória, de fato, tudo aquilo que ele havia sonhado. E após relatar todo o sonho, Daniel diz, agora, eis aí,
a interpretação. Tu é rei. Tu é rei. És rei de reis. Pois o Deus do céu tem te dado rei. Não é você que adquiriu pela sua força, Nabucodonosor. Você é rei de reis, porque o Deus do céu, Ele te deu. É como Daniel está falando agora, você vai ouvir tudo que eu tenho para falar. Você é rei porque Deus colocou você como rei. Ele deu. Porque diz que toda autoridade, ou todas as autoridades do mundo, são constituídas por Deus. Todas. Todos os prefeitos, vereadores, deputados, senadores, governos, presidente, todos são constituídos por Deus. É por isso que a Bíblia nos chama a atenção, para orarmos pelas autoridades, porque elas são constituídas por Deus. E Daniel fala com Nabucodonosor, foi Deus que te fez assim, que te constituiu rei. Só que agora está passando. Tu é a cabeça de ouro representado pela estátua. Ou a cabeça de ouro da estátua representa o teu reinado. Só que depois de você, vai levantar outro. Para ele que pensava que quem sabe ia ser até, Daniel diz, olha, vai levantar outro. Que agora é representado pelo peito de prata, que seria os medos persas, que ia se levantar, tomar o reinado, ia reinar. E depois vai vir outro, o terceiro, representado pelo o ventre de cobre, que é o terceiro reino, que seria o reino da Grécia. Só que depois desse vai levantar outro ainda, representado pelas pernas de ferro e os pés de barro, que seria o Império Romano, que levantaria com muito poder. Só que depois desse quarto reino, virá o quinto reino. E esse quinto reino, ó rei, é representado pela pequena pedra que foi cortada, sem auxílio de homem algum. Diz assim no versículo 37, tu, ó rei, quando estava vendo, olhando, foi cortada uma pedra, sem auxílio manual, e essa pedra, ela veio rolando, e bateu com muita força, agora, nos pés da estátua, e esmiuçou, quebrou, e fez um monturo. No dia desses reis, versículo 44, o Deus do céu levantará um reino, que não será jamais destruído, e esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, e será estabelecido para sempre. Esse reino que Daniel disse, que é o reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, disse, ó Nabucodonosor, depois do teu reino, depois dos medos persas, depois da Grécia, depois de Roma, depois de todos esses reinos, Deus levantará um outro reino, e esse reino vai destruir todos esses outros reinos. Todos esses outros vão passar, vão ser quebrados, esmiuçados, mas esse reino que vai ser estabelecido, ele será para sempre. Para sempre. Todos os reinos se passaram, todos os reinos ficaram sua história, mas o reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esse jamais passará. Oh, glória a Deus.
aquela pequena pedra, semelhante a um fermento, semelhante a uma semente de mostarda, que no início ninguém dava nada por ele. E nasceu Jesus Cristo, na época do Império Romano, uma criança normal, comum, e que as pessoas pensavam que seria simplesmente mais uma criança, mas ali estava nascendo o reino de Deus, estava nascendo, aquela pequena pedra estava sendo manifestada, e aquela pequena pedra que ia crescer, como cresceu, foi crescendo, e encheu toda a terra, e toda a terra está cheia da glória de Deus, porque o reino de Deus está espalhado por toda a terra. Em qualquer lugar do mundo, o reino de Deus está estabelecido. Em qualquer lugar do mundo tem pessoas que dá glória a Deus, que exalte o nome do Senhor, que faz parte desse reino. Por quantas vezes tentaram destruir? Por quantas vezes proibiram a leitura da palavra de Deus? Por quantas vezes mandaram calar a boca deste reino? Mandaram fechar as igrejas, como até hoje tem em alguns países. Mas vai lá para ver, procura saber para ver. O reino de Deus está crescendo ali também no meio deles, mesmo nos países comunistas. O reino de Deus está implantado lá, aonde não pode se manifestar o público, mas a igreja do Senhor está ali, o evangelho está sendo pregado, porque ninguém cala a boca desta igreja. Quantas pessoas que estão assustadas nesses dias, de fato nos traz, às vezes, nos assusta, mas não é para nos desesperar. Processo maior, mais forte, mais duro do que esse, já aconteceram. Vida de cristãos sendo ceifadas, queimada no fogo, levado para o Coliseu, para espetáculos, milhares de pessoas nas arquibancadas, aplaudindo, vendo o que estava acontecendo. Era um espetáculo para eles, os cristãos sendo devorados pelos leões. Mas enquanto mais o sangue do servo de Deus era derramado, brotava como sementes, germinava, e a igreja continuou crescendo, passou por todos esses processos duríssimos, e saiu do outro lado, com a bandeira erguida, a bandeira do Evangelho, anunciando o poder de Deus, continua falando, pregando, anunciando, que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza com o Espírito Santo, que Jesus vai nos levar para o céu. Esse reino é sempre eterno, esse reino jamais será destruído, esse reino que cresce a cada dia. Por isso que tudo o que acontece, irmãos, fique atento, todas as artimanhas de Satanás, eles não visam senão primeiro o reino. Parece que dá uma volta muito grande, que o objetivo é afetar todos os outros segmentos, mas o objetivo maior é o reino de Deus. Mas nessa noite, mais uma vez, nós mandamos uma mensagem para o inferno, para todas as forças malignas. Esse reino foi estabelecido por Deus, e diz que é um reino sempre eterno. Todos os outros reinos passaram, e todos quantos levantar passarão, mas o reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é um reino que jamais passará, jamais. Nós temos certeza disso, louvamos a Deus por isso. Deus está em nosso meio, jamais seremos abalados. Deus abençoe a sua vida, os irmãos que estão aqui, os irmãos que estão nos seus lares. Deus continua abençoando.
brevemente, todos vocês poderão estar aqui. Não terão mais essa divisão. Pessoas que estão no grupo de risco, e etc e tal. Todos estarão aqui em nome de Jesus. Já está passando esses momentos. Viu? A igreja do Senhor continuará firme. Isso não nos abala. Vai continuar firme, adorando a Deus, servindo ao Senhor. E Deus, Ele cuida da sua igreja. Não adianta as pessoas pensar que estamos sozinhos, que isso vai nos abalar. Como muitas pessoas pensaram nos dias de Elias, até ele mesmo, pensando: olha, mataram todos os seus profetas, Senhor, e eu fiquei sozinho. Deus disse: não, Elias, você está enganado. Eu reservei para mim 7.000 homens, que não dobraram o seu joelho e nem a sua boca beijou Baal. Está reservado para mim. Os meus estão aí. Parece que as pessoas não estão vendo, mas tem. Sempre Deus tem os seus 7.000 homens que não dobram o joelho diante de Baal, mas que dobram o joelho diante dele, da sua presença. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Tem aqui alguns pedidos de oração. Nós vamos estar orando por esses pedidos, apresentando diante de Deus. Certo que Deus vai estar dando vitória a cada um. São muitos os pedidos. Alguns que entregaram os seus dízimos, alguns que ligam para que os irmãos nossos diáconos vão até os seus lares buscar. Somos muito gratos a Deus pela vida de vocês. Mais uma vez, todos que são fiéis ao Senhor mostra que são diferentes. E o que nós falamos aqui na palestra passada, mais uma vez, que em outros tempos já aconteceu, mostraria a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. E Deus continua abençoando todos vocês que servem a Ele em qualquer situação. Tá? Deus abençoe. Vamos estar orando. Quinta-feira nós teremos nosso culto, é o culto com as irmãs. E seguindo as mesmas regras ainda, aqueles que puderem, nós estaremos aqui. Os demais, nos seus lares. As irmãs vão estar fazendo como tem feito, orando, passando as mensagens pelo WhatsApp, nos grupos. E aquelas irmãs mais idosas, irmãos que não puderam vir, os que estão enfermos. Mas os demais, quiserem estar conosco, estaremos aqui na quinta-feira. E no domingo, nossa escola dominical, no sábado, ou seja, sábado teremos a nossa Santa Ceia, e nós vamos fracionar a Santa Ceia. Vamos estar servindo no sábado, também para uma parte no domingo pela manhã, e outra parte no domingo à noite. Tá? Isso, se não mudar as coisas até lá, continuando do jeito que está, vai ser assim. Tá? Sábado, domingo pela manhã e domingo à noite. Deus abençoe a vida de todos, em nome de Jesus. Vamos fazer mais uma oração e vamos estar despedindo a todos com a bênção apostólica. Quero convidar aqui o presbítero Kleber, que está conosco, sempre conosco. Ele vai estar orando ao Senhor, agradecendo a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Oremos ao Senhor. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, por este culto, Senhor, nesta noite, ó Pai. Cremos, ó Pai, que o Senhor tenha recebido, ó Pai, no trono da tua graça, ó Pai. Nós apresentamos também, Senhor, cada ouvinte, ó Pai, deste culto. Ó Deus, nos lares, ó Pai, visita, ó Pai, os teus filhos, ó Pai, onde estão, ó Pai. A cada um que se encontra aqui, ó Pai, despede-nos em paz. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Deus, o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as duas consolações do Espírito Santo está conosco hoje e sempre. Todos digam amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.